Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Por que eu estou dizendo meu canal ao invés de dizer Nerdwriter? Esse vídeo foi um pedido de um espectador do YouTube pedindo para falar um pouquinho sobre como foi que eu aprendi inglês e dicas para aprender inglês. E essa pergunta veio em um momento muito propício, porque veio num momento onde eu estou pensando em investir um pouquinho mais nisso de falar sobre inglês no YouTube, falar com pessoas que querem aprender, dar dicas, dar aula, alguma coisa do tipo. Então eu vou aproveitar e já fazer esse gancho aqui no Nerdwriter e já dizer que em breve vai ter um outro canal focado somente em inglês. E o que eu vou fazer nesse canal? Eu vou tentar pegar tudo que eu já faço com relação aos quadrinhos e transportar para o inglês. Na verdade vai ser até um pouco diferenciado, porque no inglês eu tenho mais embasamento do que nos quadrinhos. Afinal, eu sou formado, sou professor. Então, eu acho que isso vai ajudar ainda mais, não só a quem está assistindo, como também a mim, né? E aí ele me pediu para fazer esse vídeo de como foi que eu aprendi inglês e dicas para aprender inglês. E aí eu falei, ok, vamos pensar como é que foi que eu aprendi inglês. Antes de falar como eu aprendi em si, eu preciso contar um pouquinho de como é que funciona a questão do aprender inglês. Quando a gente fala de aprender qualquer língua, qualquer uma, a gente trabalha sempre com quatro habilidades. Essas quatro habilidades é o listening, que é o escutar, é o reading, que é o ler, é o writing, que é o escrever, e é o speaking, que é o falar. Toda língua envolve essas quatro habilidades. E aí, para cada uma delas, você tem estratégias diferentes e níveis diferentes. Conforme você vai ficando melhor nessa língua, mais fluente, mais ciente dela, essas quatro habilidades vão ficando equilibradas, então você é muito bom em todas elas. Mas quando você está aprendendo, sempre tem uma, duas, de repente, que você é melhor do que nas outras habilidades. Depois de muito tempo, percebi como foi que eu aprendi inglês. Se você me perguntasse como foi que você aprendeu anteriormente, eu não saberia lhe responder. Hoje eu vejo que foi segmentado. Eu fui trabalhando com cada uma das habilidades em momentos diferentes, em ordens diferentes. E depois de um tempo tudo isso se aglutinou, se juntou, e aí eu tenho toda a minha noção que eu tenho de inglês hoje em dia. Então, deixa eu falar para vocês aqui como foi que eu aprendi cada uma delas. Primeira coisa, o ouvir. A primeira coisa que eu ouvi, treinei o listening foi com música. Eu ouvi muita música quando eu era novo. Ainda escuto muita música porque eu sou musicista também, eu também toco, né? Sou músico. Então música sempre esteve envolta na minha vida. E para mim é uma das melhores ferramentas para a gente poder aprender inglês. Vai ter gente que vai discordar, que não gosta, mas tudo bem. Isso aí também vai de cada professor. Para mim a música é fundamental, não só para o inglês, mas para a vida. Mas é fundamental. Então eu ouvia muita música. Só que eu não estava ouvindo a música somente pelo prazer de ouvir a música. Somente quando ela era em inglês, eu sempre tive aquela curiosidade de saber o que estava acontecendo, né? O que estava rolando. E isso mudou depois que eu ouvi uma música em específica. Em meados de 90 e alguma coisa, teve uma banda, acho que o nome da banda era Gillette, ou The Gillette, alguma coisa assim do tipo, que tinha uma vocalista feminina e ela cantava a música, e a música era Don't Wanna Sure Dick Man. E aí, todo mundo cantava essa música na época. Só que o que aconteceu? Eu, muito curioso, fui saber, né? O que será que ela está cantando? E aí, depois de algum tempo pesquisando, isso foi antes da internet, tá? Depois de algum tempo pesquisando em dicionário e coisas do tipo, eu entendi que Short Dick Man é um homem de pênis pequeno. E ela fala claramente na música que ela não quer um homem de pênis pequeno. Assim como milhares de criancinhas que estavam cantando essas músicas, inclusive eu. Aí eu falei, ok, eu preciso aprender inglês, ou pelo menos eu preciso entender o que está acontecendo nas letras das músicas, para que eu saiba o que eu estou cantando, certo? E aí isso foi aonde meu ouvido se abriu, se potencializou para poder entender o que eu estava ouvindo e depois tentar traduzir. Só que essa tradução, ela aconteceu baseada em uma outra habilidade que foi o reading. Eu sempre joguei videogame também desde 6 anos de idade. Tenho 33, em breve 34. Então, desde 6 anos de idade eu estou jogando videogame. Obviamente, no Atari, você não tinha fala, não tinha nada. Só tinha pontuação e era isso. Mas quando você foi para o Master System, quando eu fui para o Master System Super Nintendo, os jogos passavam a ter histórias. Ou mesmo que não tivesse história, tinha lá o Press Start. Se você precisa pelo menos visualizar a palavra Start na tela e no controle para você apertar o botão. E aí depois falava Jump.
down, comandos iam sendo dados. E aí eu precisava entender aquilo. Eventualmente vieram os RPGs e eles foram os grandes fundadores da minha noção de tradução e de compreensão de leitura. Porque eu tinha que entender a história, principalmente em RPG, você precisa saber o que a pessoa está falando. Pokémon também ajudou, porque também é um tipo de RPG. Então você tinha que ler o que estava acontecendo lá e ver o que a pessoa estava falando para você fazer. Então foi um trabalho penoso, mas eu tinha que ficar lendo e aí ficar meio que procurando um dicionário, catando milho, como a gente diz, procurando palavra por palavra para tentar entender e aí conseguir compreender a mensagem como um todo. Então teve isso também. Então o reading foi assim. Depois disso eu transferi essa habilidade de traduzir as coisas para o inglês, porque o meu vocabulário já estava grande o suficiente, e aí eu já meio que juntei essas duas. Só que ainda tinha o escrever e o falar. O falar veio muito tempo depois que o meu listening e o meu reading já estavam bons, porque eu já tinha uma boa base, e eu fui começar a assistir um seriado Friends. Eu não suportava Friends, achava bizarro, mas porque eu queria ficar vendo desenho, ele era meio bobinho. Depois de um tempo, uma amiga minha falou, velho, assista, você vai gostar, é engraçado e tal. Aí eu, vou assistir aqui. E aí, passava na televisão, por assinatura, todo dia na hora do almoço. Então, todo dia quando eu estava almoçando, eu assistia Friends. Depois de um tempo, os episódios começaram a repetir, então eu já não estava mais prestando atenção na história. Eu comecei a prestar atenção em como eles estavam falando, o que eles falavam, e eu comecei a perceber que eu podia fazer aquilo também de uma forma diferenciada. Então, se eles falavam que eles gostavam de banana, I like banana, o que eu pegava? Tá, eu não quero falar que eu gosto de banana, eu quero falar que eu gosto de maçã. Então, como é maçã? Apple. Ok, I like apple. Então, eu só substituo uma parte da minha frase. O resto permanece igual, só vou substituir um detalhe. E aí eu comecei a ficar repetindo as coisas que eles falavam, tentando copiar a entonação, e com isso o meu speaking foi expandindo. Não ficou perfeito, longe disso, e nem é ainda, mas com certeza ficou muito melhor do que eu era antes, porque eu não tinha zero de speaking, eu não falava nada, eu só ouvia muito bem e conseguia compreender lendo muito bem. O escrever só quando eu fui para a faculdade, porque eu tive que fazer trabalhos em inglês por causa da faculdade, os professores exigiam, e aí foi que eu comecei a treinar para escrever em inglês. Muita gente já falou para mim, mas é igual escrever em inglês e em português. Não, é diferente. Tem alguns detalhes, algumas coisas que eles fazem que a gente não faz e vice-versa. Mas isso é um vídeo para um outro momento. Então foi assim que eu aprendi. Cada uma dessas habilidades, elas foram se juntando até chegar no Marcelo que conseguia compreender as coisas, mas ainda estava muito cru. Conforme a faculdade foi passando e eu comecei a trabalhar, dar aula, a gente vai refinando, pegando mais coisas. E aí o mais importante eu ainda não terminei de aprender inglês e eu nunca vou terminar de aprender inglês. Porque aprendizado não é finito, a não ser que você não queira mais estudar, que você não queira mais aprender. Mas mesmo assim, mesmo que seja por osmose, você assistindo alguma coisa, você vai aprender uma palavra nova. Então o que aconteceu? Você precisa ter momentos diferentes e estratégias diferentes para você poder continuar a aprender ou para você poder aprender. E foi isso que eu fui fazendo. Eu fui fazendo de forma inconsciente. Eu só fui descobrir que existiam estratégias diferentes para cada uma dessas habilidades. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar e fui vendo a questão de metodologia. E aí você descobre que existem técnicas, estratégias, como a gente chama, para você poder ler um texto e pegar o que você precisa daquele texto, você ouvir uma frase, uma conversa, uma música, você pegar o que você precisa, você escrever de forma correta, a depender do tipo de texto que você precisa escrever, e tudo isso foi sendo trabalhado ao longo da minha universidade, enquanto eu fazia. Obviamente, depois a gente reforça isso, continua praticando para melhorar ainda mais. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar, as minhas dicas de hoje vão ser meio que sacanagem, mas vão ser dicas importantíssimas. E por que eu digo isso? O que mais tem nessa internet, nesse YouTube, é gente vendendo milagre. É gente vendendo aprenda rápido, aprenda desse jeito e não sei o que lá. Isso é tudo mentira. É clickbait. É catfish. É mentira. Por quê? Não existe método rápido, fácil, prático, instantâneo. Não existe isso. Inglês não é miojo. Não vai demorar 3 minutos para você fazer. Também não é macarrão que você vai fazer em 20 minutos. Inglês é um prato completo, onde você vai demorar horas e horas para poder fazer aquilo
Desde o momento que você vai pegar os ingredientes, vai fazer o seu mise en place, vai organizar tudo, até você começar a cozinhar e você comer. Então, acho que eu tô com fome. Juntando tudo isso é que é o inglês, você não vai aprender assim. Então, a minha primeira dica para vocês é: aprendizado relâmpago não existe. Essa é a primeira dica. Se você vê alguém vendendo milagre, não vá. Essa pessoa, seja ela quem for, ele ou ela, ele é esperto, ele vai tentar te convencer, vai fazer você assistir o vídeo dele, ou pagar as aulas dele, ou ela, ou o que quer que seja, porque ele sabe que você está desesperado, você quer aprender e todo mundo quer tudo rápido. E não existe de aprender nada rápido, certo? Então, aprendizado relâmpago não existe. A minha segunda dica é: você precisa descobrir que tipo de aluno você é. Muitos cursos de inglês, professores, eles não ensinam isso para você. Eles às vezes até sabem que tipo de aluno você é, mas eles não te dizem e não te ensinam como descobrir. Pera, tá chegando uma mensagem telepática aqui, com os poderes que eu peguei emprestado do professor Xavier. Ah, como é que eu descubro que tipo de aluno sou e quais são os tipos de aluno? Ah, pera, eu já digo. Existem três tipos de aluno, basicamente. Existe o visual, o auditório, ou o que escuta, e o sinestético. Em inglês a gente chama de VAC, ou CAV. Você vai escolher. É o Visual, Auditorial, ou Auditory, and Kinesthetic. Por quê? Cada um deles tem uma forma específica que eles aprendem melhor, ou que eles precisam usar aquilo para fixar o aprendizado deles. O aluno visual, o que é ser isso? O aluno visual é aquele aluno que ele precisa ver a palavra sendo escrita, ele precisa escrever a palavra para poder olhar depois, ele precisa ver a imagem do objeto, da frase, o que quer que esteja sendo aprendido, ele precisa visualizar. Se ele não visualizar, o cérebro dele não vai internalizar aquela imagem, aquele contexto ou o que quer que seja, ele não vai conseguir lembrar ou utilizar a palavra depois. O auditório ou o ouvinte, ele é o tipo de aluno que ele somente escutando um professor falar, ele vai conseguir entender tudo. Quando ele não conhece uma palavra, ele pede para você falar a palavra e repetir, porque essa repetição vai fazer com que ele memorize mais fácil. Ele presta mais atenção quando ele canta ou quando alguém canta para ele. Então, eu sou esse tipo de estudante, por isso que a música me ajudou muito. Eu sempre fui muito de ouvir, e em sala de aula, não estou falando de inglês, em sala de aula no colégio, eu sempre fui o tipo de aluno que nunca copiava nada e tirava notas boas, porque eu sempre prestava atenção no que o professor falava e depois colocava na prova. Então, eu sempre fui esse tipo, o aluno ouvinte. E o último é o sinestético, ou kinesthetic, que é o aluno que precisa de movimento. Ele precisa se movimentar, ele precisa realizar ação. Então, se está ensinando imperativos, quer que o aluno se lembre de como é abra a janela. Aí você vai falar open the window. Aí ele vai ter que ir lá e abrir a janela. Se ele não abrir a janela, ou levantar a janela, ou o que quer que seja, ele não vai lembrar daquilo. Ele precisa de movimento. O movimento é que faz esse aluno compreender. Então você precisa descobrir qual desses três tipos você é. Opa, chegou de novo a mensagem. Ah, sim. Ah, como é que eu faço para descobrir isso? Eu vou colocar aqui na descrição um site que faz esse teste com você e aí ele vai te dizer. O que acontece é, conforme você vai ficando mais proficiente, você vai ficando melhor na língua, essas três habilidades elas se mesclam mais e aí você já, da mesma forma que as quatro habilidades, essas habilidades também, o seu tipo de aprendizado, ele também vai ficando nivelado. Sempre vai ter um que vai ser o dominante, mas você consegue pegar recursos dos outros. Então você é ouvinte, mas você consegue pegar recursos do visual, você consegue pegar recursos do movimento, né? Do cinético. Você consegue pegar esses recursos para você poder utilizar a seu favor, a sua necessidade. E a minha última dica para vocês é: tá, beleza, eu já descobri que tipo de aluno eu sou, eu sei que não existe o aprendizado relâmpago, eu já sei que existem as quatro habilidades, e agora o que que eu faço? Agora você precisa estar imerso, você precisa vivenciar a língua. Não é somente ir para fora. Ah, eu só vou aprender inglês se eu for para fora. Não, esqueça isso. Você consegue aprender inglês aqui. Eu aprendi inglês aqui e aprendi sozinho. É mais difícil? É mais demorado? É. Se você puder fazer um curso, é melhor e mais rápido? Com certeza. Mais rápido, mas não é relâmpago. Preste atenção nisso. Só que você não precisa ir lá fora, não precisa ir morar fora, não precisa passar um tempo fora para aprender. O que vai acontecer caso você vá para lá é o tempo que você demoraria aqui
Vou colocar aqui assim na tela o tempo que você demoraria para aprender aqui inglês sem nunca ter viajado. E aí o tempo que você demora tendo viajado ou viajando. Por que que isso acontece? Por que que tem esse mito? Não é um mito, na verdade, isso realmente acontece. Dada as exceções, existem pessoas que eu conheço, pessoas que foram para fora, voltaram ou moram lá, seja não só no país americano, mas em outros países, e não aprendem a porcaria da língua porque elas não querem, porque elas vivem somente com brasileiros, só falam português. E aí é que está a resposta. Por que que você que está aí olhando para mim agora fala português? Porque você está imerso num país onde as pessoas, a todos os instantes, estão falando aquela língua. Desde o momento que você está na barriga da sua mãe, na gestação, você já está ouvindo português. Então, seu ouvido já está sendo preparado para isso, seu aparelho fonológico já está sendo preparado para isso. E conforme você vai crescendo, você vai ficando mais ciente da língua e você começa a reproduzir. Então, quando a gente fala estar imerso na língua, é isso, você precisa ter contato com ela frequente. Quanto maior o seu contato com a língua, mais rápido você aprende. Adianta você estudar 3 horas uma vez na semana? Adianta, só que a longo prazo. Você quer velocidade? Você precisa ter constância. Constância. É isso que você precisa. Você precisa ter 1 hora por dia, meia hora todo dia. Você precisa ter 15 minutos todos os dias. É melhor do que 3 horas uma vez na semana. Porque dessa forma a continuidade do seu estudo vai ser melhor e contínua. Seu cérebro vai ver que aquela informação é importante, então ele vai ficar sempre puxando essa informação para o topo da sua pilha de informações que você precisa para usar. Se você tem 3 horas por semana, você vai aprender, vai ficar no topo da pilha. Quando você sair de lá, já vai começar a descer, porque outras coisas vão surgindo. E aí, quando você chegar na semana seguinte, que você vai ter as 3 horas novamente, daqui que você consiga puxar tudo isso, achar o que é importante para você colocar de novo no topo da pilha, o processo é mais demorado e é ineficiente. Então, o ideal é que você tenha uma constância. Todo dia 15 minutos, 5 minutos, 10. O importante é você ter o contato diário, certo? Então, essa pode ser a minha última dica? Acho que sim, né? E aí agora é o momento onde eu vou terminar e ficam aí as suas dúvidas. Poxa, eu nunca consegui aprender, porque o que acontece? Vão deixando suas dúvidas aí, porque eu vou pegar essas dúvidas e já vou preparar para fazer o primeiro FAQ, ou o primeiro Frequent Asked Questions no canal, para poder já responder e direcionar, de repente, alguma aula, alguma coisa mais para frente. Vocês acharam nessa iniciativa, acharam bacana? Né, de misturar isso, de colocar essa questão do inglês, do aprendizado, o que vocês acham? Vão deixando aí o feedback de vocês, o feedback é sempre muito importante, como em qualquer aula, é sempre importante que o professor tenha espaço para os alunos se comunicarem e que eles possam dar esse feedback para ele poder melhorar sempre, constantemente, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo, um queijo para vocês, até o próximo vídeo.